Olá, querido amigo, querida irmã em Cristo Jesus, nós estamos de volta com o nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. A lição é a de número 9, a verdade sobre a morte. Então esse tema é bastante interessante e causa curiosidade em muitas pessoas. O que acontece com a pessoa quando ela morre? O que acontece na realidade após a morte? Será que existe uma alma dentro do ser humano, um espírito que quando a pessoa morre vai para um lugar, ou no céu, ou no seio de Abraão, no purgatório, ou no inferno? Então essas respostas nós veremos dentro desse presente estudo baseado exclusivamente e unicamente na Bíblia. Vamos fazer uma oração para dar início ao nosso estudo, mas antes eu quero pedir a você que não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas entendam o que é a morte e o que acontece com a pessoa após a morte. E continue conosco durante esses dias, ao qual nós estamos postando diariamente o estudo bíblico para o seu crescimento espiritual. Neste momento, Camila vai fazer uma oração para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo bíblico, a verdade sobre a morte. Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um estudo. Te pedimos, Senhor, a bênção do Teu Divino Espírito Santo, que Ele venha nos conduzir a toda a verdade. Abençoa os ouvintes, fica conosco, nos ajudando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui diz assim: o que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para responder a essas perguntas são muitas. E a maioria delas só conseguem aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai diretamente para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio às ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. Então veja, são inúmeros grupos de pessoas que levantam teses a respeito do estado da pessoa após a morte, né? Então existe até um grupo de pessoas que ensinam aí, bastante conhecido no mundo, né? Que quando a pessoa morre, o espírito desencarna e pode encarnar em outras pessoas para o aperfeiçoamento de luz, de perfeição. Mas o que dizer da degradação do ser humano? Se o espírito desencarna e encarna numa outra pessoa, para cada vez que ele encarnar, ele se tornar uma pessoa boa, então isso é contraditório, porque infelizmente o ser humano está degradando cada vez mais, piorando, está chegando ao nível de autodestruição. Então só esse argumento já refuta essa falsa doutrina. Mas enfim, nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, e a primeira pergunta nos diz assim: que material Deus usou para criar o homem? Qual foi o material que Deus criou? Porque para entender a morte nós precisamos entender a origem da vida do ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o material que Deus usou para criar o homem, o pó da terra. Deus pegou o pó da terra, fez o boneco, moldou o boneco e soprou em seu nariz o quê? O fôlego de vida, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, veja que interessante, portanto, pó da terra, o boneco de barro, mais o sopro de Deus, o fôlego de vida, é igual a alma vivente ou ser vivente. De acordo com o texto, Deus soprou na narina do boneco e ele se tornou uma alma vivente. A Bíblia não diz que o ser humano tem uma alma vivente, mas ele diz que nós somos uma alma vivente. Soprou Deus o fôlego de vida no seu nariz e o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós somos uma alma, nós não temos uma alma. O texto bíblico é bem claro. Então, partindo desse princípio que a vida é a junção do boneco de barro mais o fôlego de Deus, o fôlego de vida, o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente, a gente entende agora
o que é a vida. Agora vamos lá, o que é que a Bíblia diz? Como a Bíblia se refere à alma? O que é alma na Bíblia? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja que interessante, né? Deus diz que todas as almas são minhas e a alma que pecar, essa morrerá. E por que algumas pessoas religiosas que pregam aí ensinando que a alma ela é eterna, ela não morre? O próprio Deus, ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas a gente vê aí as igrejas ensinando que a alma é um ser imaterial que existe dentro do corpo, que ele é eterno. Então quer dizer que Deus não é o único eterno, existem outros seres eternos. Então veja que contradição. Mas vamos lá para terminar a explicação do texto, da pergunta, né? Como a Bíblia se refere à alma. Gênesis capítulo 46, versículo 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Agora um texto paralelo, né? Deuteronômio 10, 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Veja, então a própria Bíblia ela se explica. Textos paralelos. Gênesis 46, 27 diz que o povo desceu com 70 pessoas. E aqui em Deuteronômio capítulo 10, 22, o mesmo texto, só que se refere não mais o nome como pessoas, mas sim almas. Com 70 almas desceste ao Egito. Então a gente vê que alma significa pessoa viva. Gênesis capítulo 2, versículo 7, o homem se tornou uma alma vivente, passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma. O homem é uma alma. O próprio Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá, ou seja, a alma é pessoa, a pessoa que pecar, essa morrerá. Lembra do nosso estudo lá da criação divina, né? Que a origem do mal, que Deus disse a Adão e Eva que se comessem do fruto proibido, eles morreriam. E quem foi que disse que não morria? Satanás. Satanás disse, não, se você comer do fruto, você não vai morrer. Então essa tese que muitas pessoas pregam aí que a alma não morre, é uma doutrina de Satanás pregada no Éden, que Deus disse a Adão e Eva que se comerdes morreriam, e Satanás disse que se comerdes não morreriam, mas seria igual a Deus, imortal. Né? Então, veja, quem prega que existe uma alma imortal, um ser imaterial dentro da pessoa imortal, é uma doutrina satânica, uma doutrina de espiritismo que surgiu no Éden. Então, queridos, a própria Bíblia deixa bem claro, nós somos uma alma e a alma que pecar, essa morrerá, porque nós somos uma alma, o ser humano. A palavra nefesh no Antigo Testamento, alma, é ser vivente, pessoa viva. No Novo Testamento, no grego, psique, a palavra alma, psique, significa ser vivente. Então, continuando, ser vivente, fôlego de vida. Então, continuando. Aqui a resposta, né? Todas as almas são minhas, portanto a alma significa a pessoa viva. Então nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Isso é claro, o texto deixou bem claro. Continuando, o que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? O que é que acontece com a pessoa quando ela morre? Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Pronto, veja que interessante. Gente, isso foi o próprio Deus que falou. Do suor comerá o teu rosto até que tornes ao pó, porque do pó fostes formado e ao pó voltará. Tu és pó e ao pó voltará. Então o próprio Deus diz que quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra. Ela volta para onde ela era, o pó. E aquilo que Deus deu, que era o fôlego de vida, vai para onde? Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja que interessante. O pó volta à terra, porque Deus formou o boneco do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem se tornou uma alma vivente. Quando o homem morre, se a vida significa
fôlego de vida, mas pó da terra, se torna ser vivente, alma vivente, pessoa viva. A morte é a separação de ambos. A separação, né, do fôlego de vida e do pó da terra. O homem volta a ser pó e o fôlego que Deus deu a ele volta para Deus. Interessante que aqui diz que o Espírito, né, usa até a palavra Espírito, volta a Deus que o Deus, que é a palavra nefesh. Ela é traduzida como Espírito, fôlego de vida, alma vivente. Então, aqui diz o seguinte, que o Espírito, o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus que o deu. Gente, isso é claro. Por que muitas pessoas pregam que alguns indivíduos quando morrem o espírito, né, vai para o céu, outros o espírito vai para o inferno? Isso é uma contradição bíblica, que o próprio Deus diz que quando uma pessoa morre, independente de boa ou má, o pó volta para a terra e o fôlego de vida, a palavra nefesh, fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Então o fôlego volta para Deus, no sentido de que Deus que deu, então tudo está dentro da ordem de Deus. Então, continuando, o que é que acontece, né, com a pessoa quando ela morre? Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, o que é que acontece quando uma pessoa morre? Ela não lembra de nada. É igual um desmaio, que a pessoa bate a cabeça, fica ali desmaiada e não lembra mais de nada. Apagou geral. Então, o que é a morte? A morte é um sono sem sonhos. O próprio Cristo chama a morte de sono, muitas das vezes. Então, Jesus quando voltar, que nós aprendemos, ele vem buscar o seu povo. Ele não vai levar para o céu espírito desencarnado. Ele vai levar corpos glorificados. Então, repare que interessante. Jesus volta e a ressurreição do justo. Por quê? Porque o justo está dormindo no pó da terra. Se quem morre justo já está no céu, Jesus voltará para quê? Não faz sentido nenhum. Mas ele disse, eu vou para o Pai, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então isso mostra que Deus vem pegar a sua igreja, os que estarão vivos na volta de Cristo justos, e os que dormiram no pó da terra, que ressuscitarão para o encontro com o Senhor nos ares. Então, quem morre agora não vai para os céus. Está no pó da terra dormindo como era. Tu és pó e ao pó tornará. O fôlego de vida volta para Deus. Então, e a memória? Jaz no esquecimento, como Camila leu aí claramente. E agora, para onde vai a pessoa, a alma vivente após a morte? Eclesiastes 9:5 e 10. Verso 10, Camila. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, a pessoa vai para onde? Para o céu? Não. Para o inferno? De maneira nenhuma. Flutuar no espaço? De maneira nenhuma. A pessoa está na sepultura. Esse é um ensinamento bíblico, tanto do Velho Testamento como do Novo. Esse é o ensinamento. É por isso que Cristo venceu a morte. Ele passou 3 dias e 3 noites na morte, morto, na sepultura, mas reviveu para dar a gente a vitória sobre a morte. Então, continuando, tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Sim ou não? De maneira nenhuma. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, né, de aparições aí de pessoas que vê, mas Robson, minha mãe morreu e eu estava no quarto, tarde da noite e tal, e ela apareceu para mim dizendo que está no bom lugar. Queridos, é Satanás. A palavra do Senhor, Camila vai ler aí, diz que Satanás se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, quando você ouve a voz de um ente querido que já morreu, dizendo que está no lugar bem, ou vê aquela pessoa que apareceu para você, você dizendo, mas apareceu para mim minha tia, minha avó, não é o seu parente. É Satanás
transformado no seu parente para enganar você que quem morre está vagando eternamente ou está no lugar de paz. A Bíblia diz que quem morre está dormindo no pó da terra, um sono sem sonhos. Leia aí, Camila. Aqui diz assim, deixa eu só concluir aqui para Camila ler. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Leia aí agora, 2 Coríntios 11, 13. Eu vou ler o 13, 14 e 15. Certo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então o que é que a gente vê aí? Que nessas manifestações espíritas, espiritismo, são diabólicos. O próprio Deus diz que não é para consultar feiticeiros, médiuns. Deus condena tais práticas porque é antibíblico. Quem morre não aparece. Então todas as manifestações de espíritos que aparecem em forma humana dizendo que morreu e está no bom lugar é Satanás buscando enganar centenas de pessoas, pois ele sabe que o fim dele já está próximo e ele quer levar com ele o máximo de pessoas possíveis. Então, queridos, continuando. Quem unicamente possui imortalidade? Veja o que eu disse no início do estudo, né? Quer dizer que o único imortal não é Deus, porque se existe uma alma imortal dentro da gente, significa que nós não precisamos de Deus para ser imortal. Ou seja, então Deus não é o único imortal. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Então, o único que possui a imortalidade é Deus. E distante de Deus, quando o homem se desligou de Deus, Deus disse o quê? Se comer do fruto proibido, morrerás. Então, por que o homem morre? Porque se desligou de Deus, desobedeceu a Deus. O único que possui a imortalidade é Deus. E para eu e você sermos imortais, como a Bíblia diz que quando Ele voltar nos transformará, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá, está lá em Coríntios capítulo 15, se revestirá de imortalidade. Então, queridos, nós somos mortais porque nos afastamos de Deus. Ele é o único que possui imortalidade. E quando eu me achego a Ele, eu recebo de volta aquilo que os nossos pais perderam no Éden, a imortalidade. Então, queridos, você quer viver para sempre, eternamente? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Na volta dele, os nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade e nós vamos para os céus com corpos glorificados e não em espíritos desencarnados, pois essa doutrina de espíritos desencarnados é antibíblica e diabólica. Continuando. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Agora veja aquilo que eu falei anteriormente. Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, a condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. Queridos, então o homem desobedeceu a Deus. Deus disse, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E Satanás foi lá e disse, epa Eva, epa Adão, se vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês são eternos. Certamente vocês serão igual a Deus. Então veja, quem ensinou que existe que nós somos mortais, que nós somos imortais, que existe uma imortalidade dentro do ser humano, não foi Deus, porque a imortalidade do ser humano era ele estar ligado com Cristo em obediência, com Deus em obediência. O homem se desligou e se tornou sujeito à morte.
E Satanás tem enganado milhares de pessoas dizendo que existe uma alma dentro de nós, imortal, um ser imaterial, imortal, que existirá por toda a eternidade. Isso é antibíblico. Quando o homem morre, ele volta ao pó da terra como era, e o fôlego que Deus deu volta para Deus que o deu. Continuando. Como Jesus considerou a morte? O próprio Cristo agora considera a morte de que maneira? João 11, do versículo 11 a 14. É o 6. O 6, perdão, é verdade. Então, o que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5:12 e 6:23. Vamos lá. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, aquilo que nós perdemos no Éden, a imortalidade, o salário do pecado é a morte, todos passamos sujeito à morte, e morte eterna. Cristo veio e pagou o preço da morte eterna em meu lugar e no seu lugar, para nos devolver o presente que Ele havia nos dado, a imortalidade. Querido, só existe imortalidade em Cristo quando nós aceitamos a Ele e Ele nos devolve aquilo que Ele já havia nos dado, que é a imortalidade. Porque o único que possui imortalidade é Deus. E eu ligado nele, eu terei a imortalidade. Eu desligado dele, eu terei a morte eterna. Então, queridos, o que o pecado ocasionou ao ser humano? O pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. E como Jesus considerou a morte? João 11, versículo 11 a 14. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então veja, o próprio Cristo ensina-nos que a morte é um sono sem sonhos. Lázaro dormiu, eu vou despertá-lo. Os discípulos aí pensou que ele estava, porque já ouviu a notícia que Lázaro estava doente, e disse: não, se dorme então, Senhor. Quando a pessoa está meio doente, que ela tira um cochilo, descansa, se recupera. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará bem, estará salvo, estará tranquilo. Aí Jesus disse: Lázaro morreu. Então, o histórico bíblico, se Cristo citou isso, é porque isso é um ensinamento bíblico do Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, Jesus afirmou que a morte é um sono, e um sono sem sonhos. O próprio Cristo disse isso. E por que então vocês, muitos líderes religiosos, ensinam que a pessoa que morre vai para o céu ou vai para o inferno? Isso é antibíblico, queridos. Não existe respaldo bíblico nenhum para isso. Então, continuando. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Veja, os mortos em Cristo estão na onde? Dormindo na sepultura. Nós vamos ver agora na Bíblia. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora, 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Até a volta de Cristo. Todos estão dormiram em Cristo. Esse é o ensinamento bíblico. Eles estão dormindo em Cristo, no pó da terra, aguardando a volta do seu Senhor. E para eles, quando Jesus voltar, será como se fosse apenas uma noite de sono. Despertarão ao ouvir o soar da trombeta de Deus e a voz do arcanjo dizendo: despertem, despertem, vós que dormem no pó da terra. E ressuscitarão e terão encontro com o seu Senhor. E no piscar de olhos,
os que estão vivos em Cristo terão o corpo glorificados, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Os que dormiram em Cristo já ressuscitarão com corpos glorificados, revestidos de imortalidades que receberam do seu Senhor e Salvador. Então, queridos, os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura até a segunda vinda de Cristo. E qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida, e num abrir e fechar de olhos, nós teremos a imortalidade. Queridos, você quer viver para sempre? Você quer ter toda a eternidade, se revestir de imortalidade e viver para sempre em um mundo sem pranto, choro, lamento, lágrimas, dor, morte? A morte não mais existirá. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte. E o último inimigo a ser destruído será a morte, porque é o próprio Satanás. A morte, ele que causou a morte dele próprio, dos anjos que caíram com ele e de milhares de pessoas. E, queridos, a Bíblia diz que a morte, a sepultura, não mais existirá, pois Cristo venceu a morte. E eu quero fazer a recapitulação com você, mas antes eu queria citar uma citação aqui, eu estava procurando, mas é no discurso de Pedro em Atos, se eu não me engano, capítulo 2, eu não estou encontrando agora, mas é por aqui, onde Pedro ele começa a fazer um discurso pregando a palavra do Senhor. E Pedro ele fala para o povo, ele diz: queridos, porque a respeito de Davi, ele morreu e foi sepultado, e até hoje só lhe resta a sepultura. Veja, o próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, em uma pregação, ele diz que Davi morreu e foi sepultado, e até hoje lhe resta só a sepultura. E mais na frente ele diz... Verso 29. É do verso 29, né? Ele diz assim, Camila achou aqui: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. E versículo 34, porque Davi não subiu aos céus. Querido, isso é claro. Se Davi dormiu em Cristo, ele está dormindo em Cristo. Se Davi morreu, até hoje só lhe resta sepultura, ele está dormindo em Cristo. E o próprio Pedro destaca aqui no versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, e porque muitos líderes religiosos pregam que quem morre em Cristo já está nos céus. Se o próprio Pedro prega aqui dizendo que Davi morreu, foi sepultado, até hoje só lhe resta a sepultura, porque Davi não subiu aos céus. Então, queridos, o ensinamento bíblico é que quem morre está dormindo no pó da terra. A mente jaz no esquecimento. Camila, abre em Salmos 6, versículo 5. Então a gente vê que quem morre, o ensinamento bíblico é esse. O que é a vida? Boneco de barro, moldado por Deus, mas o fôlego de vida de Deus igual a alma vivente. Nós somos uma alma, nós não temos uma alma. E o que é a morte? A separação de ambos. Quando a separação do fôlego de vida de Deus e do boneco de barro, existe a morte do ser humano. Então, o pó volta à terra como era, e o espírito, fecha um fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Esse é o ensinamento bíblico. E o que é que diz aí? Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Queridos, veja o ensinamento aqui. Como disse Eclesiastes,
Porque quem morre, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Eclesiastes 9:5. Pois a mente jaz no esquecimento, amor, ódio já se passaram. Eles não sabem de nada. E o Salmo 6, verso 5 diz: pois na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, na sepultura, quem te dará louvor? Então veja, se quem morre vai para o céu, então como é que o salmista diz que na sepultura, na morte, quem te dará louvor? Era uma contradição. Então ensinamentos antibíblicos tentam contradizer o ensinamento bíblico. Então o que a Bíblia ensina? Que quem morre está no pó da terra. Porque se eu morro, estou no pó da terra, dormindo, realmente eu não tenho lembrança de nada, não tenho nem como louvar a Deus. Mas se a pessoa morresse e saísse um espírito e fosse para Deus, no sentido de algo imaterial, com certeza a pessoa estaria louvando a Cristo. Mas o salmista deixa bem claro: na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Então, querido, recapitulação. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Então, querido, esse é um ensinamento bíblico. Eu sei que talvez você foi ensinado desde quando você nasceu que quando uma pessoa morre, ela vai para o purgatório. Que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas, queridos, esses ensinamentos são antibíblicos. Não existe o inferno lá embaixo, onde as pessoas estão queimando, os corpos, o espírito sai da pessoa e a pessoa está, como a gente vê no filme Ghost, ou na novela, esqueci até o nome da novela agora, A Viagem. Então, não existe esse espiritismo que as TV prega aí. Isso é antibíblico, isso é doutrina de Satanás. A pessoa morre, ela vai para o pó da terra. E lá, quando ela morre justa, ela fica no pó da terra aguardando a volta de Cristo, que haverá ressurreição. E a própria Bíblia também diz que haverá ressurreição dos que não morrerem em Cristo, para o dia do juízo. Os ímpios ressuscitarão e serão lançados no lago de fogo. Queridos, isso é o que a Bíblia ensina. Então, se isso é o que a Bíblia ensina, por que então acreditar em algo que os homens ensinam aí? A Bíblia diz que muitos distorcem a Bíblia para a sua própria perdição. Não acreditem em certos tipos de pregadores que ensinam que existe uma alma imaterial, um ser imaterial e imortal dentro de nós. Nós não somos imortais. Nós éramos imortais, mas quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram sujeitos à morte eterna. Mas Cristo veio, venceu a morte, o nosso maior inimigo, e nos dá a possibilidade de vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, está claro para você? Esse é o ensinamento bíblico. Nós só vamos ter a vida eterna em Jesus. Nós não temos uma vida eterna dentro de nós. A vida vem dele. Ele é o autor da vida. E precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador para termos de volta a vida eterna. Quero fazer um compromisso de fé com você. Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda volta de Cristo. Reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador e desejo obedecer-lhes em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade. Se você deseja, então diga sim para Jesus hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A própria Bíblia deixa claro em Tiago 4,14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa.
Então a nossa vida ela é comparada a uma neblina, porque tu és pó e ao pó voltará. Mas há esperança para nós. Há esperança para os que morreram em Cristo Jesus. Não existe mais possibilidade de orar pelos que já morreram. Quem morreu, já findou a vida para ele ali. A Bíblia diz: segue-se o juízo. Que juízo? O juízo dos vivos. Existe um juízo que nós vamos estudar mais na frente. Então por isso que é hora de nós tomarmos uma decisão de viver ao lado de Cristo agora e se entregar a Ele agora. Porque quando morremos, acabou. Só levamos para a morte o nosso caráter, as nossas obras. E seremos julgados de acordo com aquilo que fizemos. E de acordo com aqueles que aceitamos e rejeitamos. Então aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Neste momento vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nós te agradecemos pela clareza da Tua palavra. Não há sombra de dúvidas que quem morre, Senhor, está dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição do justo ou dos ímpios. A ressurreição do justo se dará por ocasião da sua volta, Senhor, aonde o Senhor ressuscitará os justos para se revestirem de imortalidade, de corpos glorificados, e então subirão para os céus e reinarão com o Senhor por toda a eternidade. E a ressurreição dos ímpios se dará por 1000 anos após a volta de Cristo, que é no dia da descida da Nova Jerusalém, chamado de dia do juízo. A sentença será dada para os ímpios. Os ímpios ressuscitarão no dia do juízo, tentarão roubar a cidade de Deus, mas descerá fogo e transformará essa terra em um lago de fogo. E os ímpios, juntamente com Satanás e os demônios, serão destruídos para sempre. E não sobrará raiz nem ramos de pecado, Senhor. Deixarão de existir, ou seja, padecerão a morte eterna, sofrerão a condenação do fogo eterno. Que fogo eterno é esse? Aquele que destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra padeceram pela destruição do fogo eterno e não estão queimando até hoje, mas sofreram a condenação do fogo eterno. E todos aqueles que rejeitarem o chamado de Cristo hoje padecerão do mesmo fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra, que virá futuramente no dia do juízo. Então nos ajude, Senhor, a se entregar ao Senhor. Escreve o nosso nome no livro da vida. Abençoe os nossos amigos ouvintes, que eles venham se entregar ao Senhor neste dia, nesta manhã, nesta tarde e nessa noite. E que eles venham se render ao Senhor neste momento. Que eles venham entender que precisamos nos voltar para o Senhor. E o Senhor perdoará todos os nossos pecados. E quando o Senhor voltar, o Senhor nos dará a vida eterna. E reinaremos com Cristo para todo sempre. Continue conosco e que essa doutrina, essa sã doutrina da Tua Palavra seja fincada na mente dos nossos ouvintes neste momento, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com mais pessoas essa mensagem poderosa da Palavra de Deus. E, queridos, se inscreva no canal, ative o sininho e você acompanhe conosco todos os nossos estudos baseados na Palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.